queridos amigos, nós estamos aqui hoje para nós darmos sequência às nossas lives quaresmais. Nós já fizemos 2 lives, uma falando sobre as práticas de oração, como que é a vida de oração, e também as práticas... Deixa eu conferir aqui se está ao vivo, gente. Acho que está ao vivo sim, né? Por que tá pedindo pra... né? Não sei. Deixa eu só organizar aqui. Aí. Então, nós já temos 2 lives, né? Que são as práticas de oração e também as práticas do jejum. Então, nós já temos essas 2 lives e hoje nós vamos dar sequência, então, para falar um pouco sobre a caridade, sobre essa virtude que, de fato, é o objetivo final da nossa ação espiritual, do nosso amor a Deus, do amor aos irmãos, de estarmos também em sintonia num projeto espiritual, né, a vivência da caridade. Mas nós temos que entender o que é a caridade, porque muitas vezes a gente não sabe nem o que é a caridade. A gente pensa que o amor, né, é aquilo que nos falam nos filmes, nas novelas, ou então que a caridade é simplesmente ter um ato ali de fazer o bem, mas a gente vai também avaliar o que é esse fazer o bem. Vamos iniciar, né, a nossa live de hoje, né, pedindo também que o Espírito Santo esteja conosco, que nos conduza também neste tempo de partilha. Já estou vendo aqui que a Lídia Souza está aqui, que a Flávia também, e então a gente vai também nessa oração estando em sintonia para que Jesus cada vez mais possa nos preencher e nos abastecer do amor dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, iniciando, né, a gente falar então sobre a virtude da caridade, né? Hoje vai ser uma partilha mais breve. A caridade, de fato, é muito, assim, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando do que é a virtude da caridade, mas eu separei aqui alguns pontos, né, que a gente pode meditar também para que a gente possa ir desenvolvendo, né? Mais do que saber o que é uma virtude, é nós desenvolvermos a virtude. A caridade, né, muitas vezes, que também é o amor caritas, ou seja, o amor ágape. Caridade, né, é a vivência do amor, né, e a palavra nos diz que quando há amor não há o temor, né, o amor expulsa fora o medo, e que o catecismo também nos diz que a caridade é a forma de todas as virtudes. Lá em 1 Coríntios 13, né, fala sobre as virtudes teologais, né, a fé, a esperança e a caridade, mas a caridade, o amor, é a maior das virtudes. Porque sem amor nós nada seríamos, né? Seríamos como os sinos que retinem, né, mas que não, né? Como é que diz na palavra, gente? Lá de 1 Coríntios 13, né? Que se eu poderia falar a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, de nada seria, enfim, né? Depois a gente pode ir meditando, né, a palavra de 1 Coríntios 13. Mas, de fato, o amor, né, muitas vezes as pessoas pensam que é aquele amor que nos falam nas novelas, né? A lei do amor. Ou então que o amor é aquele amor romântico, né? De declarações e tudo, que eu falo que eu te amo, o outro fala que me ama, e aí a gente vive ali um amor. Mas o amor de verdade é o amor de Jesus na cruz. É o amor que é capaz de se renunciar para o bem do outro. E isso é um atributo só dos seres humanos, que somos filhos de Deus. Então, por exemplo, se eu estou com um alimento, eu sei que uma outra pessoa tem fome, eu posso me privar daquele alimento para que o outro, então, tenha um alimento. Ou seja, eu renuncio da minha própria subsistência,
da minha própria justiça pessoal, para que o outro tenha uma vida plena, para que o outro tenha acesso também a um valor que poderia ser meu, mas que eu abro mão espontaneamente para que o outro tenha. Os animais não são capazes de fazer isso. Por exemplo, se eu deixo ali um prato de ração para um cachorro, né, para um gato, para qualquer animal que seja, ele não é capaz de fazer um jejum. Ele não é capaz de renunciar àquele prato de comida dele para que o outro cão, para que o outro cachorro tenha o alimento. Então, essa característica do ser humano, que também é, por exemplo, que vem se desdobrar no perdão, que vai ser a nossa última live, né? Como aprender a perdoar, são atributos que realmente são atributos divinos. É um atributo que está além da nossa natureza. E é uma capacidade que nós temos, né? Nós somos capazes de Deus, ou seja, de realmente viver essa benevolência no nível superior, no nível transcendente, no nível muito maior que nós mesmos, né? Então, o amor é isso. É quando nós olhamos para o crucifixo, nós não temos que ver ali como se fosse uma punição, como se fosse algo ruim, um castigo. Mas ali, de fato, está a prova de amor de um Deus por nós, né? De Jesus, que foi capaz de morrer para que nós tenhamos vida. Então, o crucifixo é uma declaração de amor. Muitas pessoas às vezes ficam pensando que o crucifixo é uma coisa macabra, que é uma coisa assim ruim, de ver o crucifixo como se fosse ali uma contemplação do sofrimento. Mas é saber que se Deus morreu por mim, se Ele também deu tudo o que Ele é, o sangue, a vida, nós também podemos no nosso pouquinho do dia a dia também doar a nossa vida. E aí de pouquinho em pouquinho a gente também vai crescendo nessa manifestação de amor. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência do que é o verdadeiro amor. Não é simplesmente aquele amor romântico, que muitas vezes é pautado inclusive no egoísmo, né? Porque eu faço um amor para o outro esperando que o outro faça por nós, né? Então, não é por esperar uma recompensa do outro, né? Não é porque eu quero fazer aquele amor porque eu quero ser reconhecido, que todos me aplaudem e falam, nossa, como que você é generoso, como que você também vive, né, as virtudes. É realmente um amor que a gente vai agora, né, também falar sobre a intenção purificada. Então, quando nós fazemos um ato de caridade, o que conta para Deus e no processo de santidade é a intenção com que nós fazemos aquela atitude da caridade. Então, por exemplo, vamos supor aqui que tem duas pessoas que estão doando cestas básicas. Uma pessoa está doando uma cesta básica e a outra pessoa está doando também uma cesta básica. No nível prático, de fato social, parece que é caridade, dos dois jeitos. Porque os dois estão fazendo a mesma ação, né? Tá dando a cesta básica. Mas o que rege a caridade não é o fato social que está sendo exercido, mas a intenção daquela pessoa que está fazendo a ação. E aí que está o processo de santidade, que é um processo completamente interno. É só Deus e você quem sabe. Ninguém tem capacidade de fazer uma transmissão de pensamentos para saber qual que é a verdadeira intenção, né? Como se fosse uma telepatia, a não ser que seja um dom sobrenatural, né? Que a pessoa é dotada de um dom sobrenatural, né? Que a parapsicologia nos explica. Tem live lá no canal também sobre parapsicologia. Mas no nível geral, né? Igual eu e você, nós não podemos ter um acesso de telepatia no que qual que é a intenção do outro, se é uma intenção purificada ou não. Nós não podemos julgar as atitudes dos outros. Mas Deus está vendo aquela ação, né? Então, às vezes a pessoa fazendo a caridade, mas ela quer ser reconhecida, ela quer que as pessoas saibam que ela está fazendo bem, quer mostrar para os outros aquela benevolência, né? Ou então, esperando algo em troca, eu faço o bem, depois você faz o bem para mim. Agora, quando eu faço realmente uma atitude da caridade, que é para que o outro tenha realmente aquele encontro com Jesus, que o outro possa então vivenciar uma experiência de amor sobrenatural, quando eu faço algo mesmo até escondido do próprio Deus, que ele não saiba qual que é a minha intenção, como se isso fosse possível, né? Mas Santa Teresinha, que eu sempre cito, né, gente, Santos Carmelitas, né, porque de fato a minha vida espiritual veio muito também da vivência, né, espiritual do Carmelo. Mas Santa Teresinha, né, ela dizia, né, como que ela queria estar, se ela pudesse,
ela iria para o inferno para mandar beijos para Jesus endereçados a ele, e ele soubesse que alguém do inferno ama Jesus, mas que ele nem soubesse que fosse ela, né? Eu acho que isso é algo que não seria possível, né? Mas a intenção de Santa Teresinha, ou seja, de fazer o bem, o amor a Deus, mesmo que Jesus nem soubesse de quem está endereçando esse amor para ele, mas que ele pudesse só saber, alguém lá do inferno me ama, né? Então, também a gente saber fazer uma intenção tão escondida dos outros e até de nós mesmos, como se a gente pudesse também fazer um amor, né? Um ato de benevolência a Deus, que ele nem soubesse que fomos nós que endereçamos, porque o que importa é que Deus seja amado, que Deus seja glorificado. Então, também nós escondermos essas intenções até de nós mesmos, né? Que a gente vai aprender isso na próxima live, que é através do processo de mortificação dos sentidos, que nós então temos também essa capacidade de ser esse amor pleno, totalmente para Deus, né? E quando nós vivemos a plenitude do amor, nós temos as nossas obrigações, né? Nós precisamos viver em várias obrigações que nós temos, mas aquilo já não se torna mais eu faço por uma obrigação, mas eu faço porque é um amor me obrigar, é um amor viver aquela obrigação por Deus. Então, muitas vezes nos custa viver as nossas obrigações, né? A gente tem que fazer uma atividade pastoral, a gente tem que fazer uma evangelização, a gente tem que, às vezes, cuidar da família, cuidar da casa, ou até mesmo para quem tem, né, a vida intelectual, ter que estudar. Muitas vezes aquilo ali nem sempre tem um prazer mesmo, né? Às vezes a gente está cansado de querer fazer outras coisas, mas quando eu me obrigo por amor a Deus, a própria obrigação se torna amor. Eu faço uma obrigação que às vezes no início é algo cansativo, mas é por amor, então o amor me abastece também, e nós vivenciamos aquela virtude também da caridade. Então é muito importante que a gente também tenha essa dinâmica, né, da vivência plena, mesmo que seja só inicialmente por uma obrigação, mas que vai se desenvolver em amor. Também a questão da caridade é sempre quando nós visamos, né, fazer o bem por amor do outro, que Jesus esteja no outro. Então, por exemplo, tem um carisma, né, também que eu conheci, que é o carisma da obra Lumen. Também tem um vídeo lá no canal falando sobre uma entrevista com a Lívia, que é da obra Lumen, que eles vivem o carisma do amor ao Jesus abandonado, que vem muito também de uma experiência dos focolares. Como é que é essa vivência do amor a Jesus abandonado? Jesus que pode estar abandonado no pobre, mas que pode estar abandonado também no rico, que pode estar abandonado nos padres, que pode estar abandonado nas freiras, que pode estar abandonado nos idosos, nas crianças, enfim. Jesus que está abandonado no coração humano, que está à margem, né? Então, nós devemos amar o outro por Jesus abandonado que está no outro. Né? Então, a gente sempre vai amar alguém naquela intenção. Jesus já está naquela pessoa. Jesus está ali e está me esperando naquela pessoa. Então, quando, por exemplo, numa ação dos vicentinos, e eu levo sopas noturnas para as pessoas que estão ali morando na rua, e aí eles precisam, então, daquele alimento e daquele amor, daquela presença, daquela companhia. Então, quando nós fazemos essa ação dos vicentinos, por exemplo, eu não estou amando ele simplesmente aquele mendigo, aquela pessoa que está ali na rua, mas é Jesus que está nele. Eu amo Jesus nele. E a partir daquele resgate da dignidade, dessa sacralidade que está no coração do outro, ele pode se reencontrar, se abastecer em Cristo. E a partir do momento que ele tem então esse encontro com Cristo, então pode-se desenvolver a vida espiritual para estar à estatura da maturidade de Cristo. Então nós nunca fazemos um ato de caridade simplesmente só por fazer aquele ato ou por amor àquela pessoa, mas é sempre tendo essa meta, é Jesus que está no outro. Eu amo Jesus no outro. Ah, aquele ali é um inimigo, é uma pessoa que eu não gosto, eu não quero amar aquela pessoa, mas reconhecer, ali há um princípio de sacralidade, seja porque é batizado, seja porque não é batizado, mas ainda assim só existe porque Deus quis, porque nada na existência, em vida, está sem a permissão de Deus. Então, mesmo que seja uma pessoa ruim, uma pessoa que eu não gosto, uma pessoa que é meu inimigo, mas eu amo
nessa sacralidade. Às vezes é aquele amor que aquela pessoa precisa para que ela se converta, para que ela possa também ter um encontro com a própria dignidade, com a dignidade de ser filho de Deus e assim viver um processo de restauração, de libertação, de realmente planificação e santidade. Então nós temos que sempre amar, nunca perder a esperança do sagrado que está no outro. Então eu não quero profanar o sagrado que está no coração do outro. Então a gente ama vendo Jesus, que está muitas vezes abandonado no outro, mas Jesus também sempre, que é esse princípio de sacralidade, seja no batismo ou seja num princípio existencial. Então é muito importante também que essa seja o nosso comportamento de amar, né? Por exemplo, nas obras de misericórdia, né, que nós vamos citar também, temos, por exemplo, a obra de misericórdia que é hospedar os peregrinos. Então, quando a gente hospeda um peregrino na nossa casa, quando a gente também tem uma virtude de hospedagem, né, de viver essa acolhida do estrangeiro, acolhida também né, de qualquer visita, né, que nós possamos ter na nossa casa, isso também é como a gente fosse receber o próprio Jesus, né? Os beneditinos que falam muito sobre essa virtude da hospitalidade, né? Então a gente acolhe o próprio Jesus, a gente acolhe a virtude que está no coração daquela pessoa que precisa daquele momento também, por exemplo, que está viajando, que está no momento também de intempéries, e a gente acolhe então visando isso, que é uma realidade de busca de amar a Cristo no outro. E a partir desse encontro de transfusões do coração, o outro deixa um pouquinho do que ele é e nós deixamos um pouquinho do que nós somos. Então, essa transfusão de corações também restaura o nosso próprio coração, porque eu também vou, nessa experiência, também ter um encontro com Jesus que está no outro. E assim também o nosso coração se planifica. Então, a virtude da caridade é uma matemática diferente. A gente não perde por fazer a caridade, mas a gente soma, a gente ganha quando nós vivemos a caridade. Então, o outro ganha, né? Mas também nós não perdemos ou diminuímos a nossa caridade. Nós planificamos, nós ganhamos muito mais quando nós vivemos a caridade. E a caridade precisa ser sempre também nessa intenção. Eu não julgo o que o outro está fazendo na intenção interior daquela pessoa. Né? Então, por exemplo, a esmola, que também é um princípio da quaresma. A esmola no sentido financeiro mesmo, a gente doar ali um valor financeiro, né? Seja para uma obra de caridade, para uma instituição, para um mendigo, para alguém que, né, a gente faz esse desprendimento de abrir a mão, né? Porque muitas vezes a gente fala que tem um escorpião no bolso, né? A gente quer fazer de tudo, mas na hora de mexer no dinheiro, a gente não quer abrir mão. E aí, às vezes o mendigo pede ali um dinheiro, a gente dá 10 reais pro mendigo. Aí a pessoa fica depois julgando, não vou dar dinheiro porque vai gastar com cachaça, porque vai gastar com um monte de coisa que não serve, com droga. Mas não cabe a você julgar o que a pessoa vai fazer com o dinheiro que você deu ali naquele momento, né? Se ele vai gastar depois com outras coisas, ou por exemplo, não vou dar a cesta básica porque depois vai trocar na boca de fumo por droga, né? Você não está dando a cesta básica ou que seja o dinheiro, alguma coisa ali no ato material, não é para julgar o que o outro vai fazer depois com aquilo, né? Mas na sua intenção. Qual que é a sua intenção em fazer aquela doação, em fazer aquela ação? E a partir dessa intenção, então, que se purifica a sua intenção, né? A sua ação da caridade. O que o outro vai fazer não cabe você julgar, né? O que vai ser feito daquela realidade. Mas você confiar no seu coração, confiar naquilo que você está realizando por amor a Deus e que Deus está vendo essa intenção. Essa intenção que vai te santificar, que vai te planificar. Então, tenha muito cuidado com essa questão de julgar muitas vezes, né? Que isso também obstrui este canal da graça, da caridade. Então, realmente é algo muito interno, né? A questão da caridade, das intenções, de não querer ser reconhecido, de não querer que os outros nos aplaudam, mas fazer puramente por um ato de benevolência, que eu possa morrer para que o outro tenha vida. Eu falei no aspecto material, mas existem, obviamente, muitos aspectos espirituais da caridade. Né? Não é muitas vezes o que nós damos, o que nós fazemos, mas é o que nós somos. Então, igual diz, né, Santa Teresa de Calcutá, né, que estava limpando feridas de um leproso, e aí um dia, né, um repórter perguntou, né, nossa, mas eu não faria isso nem que me pagassem R$1 milhão com
curar a ferida, né, desse leproso. E Santa Teresa disse, mas nem eu também não faria, de limpar uma ferida por R$1 milhão, né? Ou seja, não é por aquilo no valor quantitativo que nós fazemos, é porque nós somos, né? Então, a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do planeta Terra, né? Quantas freiras que estão aí limpando ferida de graça, né? Que estão cuidando dos órfãos. A palavra nos diz, né, que a verdadeira religião é a religião que faz assistência às viúvas, os órfãos, né? Então, ou seja, aqueles que estão nessa marginalidade do Jesus abandonado. Então, a caridade é esse organismo, né, que nós fazemos puramente por amor, né? Não é algo que a gente faz porque eu estou recebendo um salário por causa daquilo. Eu faço igual a palavra diz. Se você tem que andar 1 quilômetro, anda 2, né? Se você tem que dar um manto, dá também a túnica. Ou seja, não se deixar vencer em generosidade. Nunca se deixar vencer em generosidade. Que todos possam ser o máximo em tudo, mas em generosidade ninguém pode te vencer. Você tem que realmente ser vitorioso na generosidade. E assim você também não permitir assim, que você seja egoísta, que você seja mesquinho, que você fique julgando as intenções dos outros, né? Então, a gente precisa realmente viver essa caridade num nível pleno, né? E aí nós temos as obras espirituais, né? As obras de misericórdia, as obras corporais e espirituais, que nós também podemos vivenciar a caridade no nível pleno, né? Que é corrigir os que se equivocam, né? Então, corrigir os que erram. A correção fraterna é um ato de misericórdia. A gente vê que algo está errado, a gente lá e fala, olha, não é assim, né? Consertar ali as retas intenções é uma ação da misericórdia, é uma obra da caridade. Ensinar os que não sabem, ensinar os ignorantes. Então a gente também precisa ensinar, né? Corrigir, mas também ensinar. Muitas vezes, mais do que fazer pelo outro, é a gente dar uma instrução, fazer com que ele seja autônomo, né? Ensinar, né? Fazer ali um treinamento para que a pessoa também desenvolva, não querer fazer tudo, que é um ato de egoísmo. Às vezes assim, eu estou sendo caridoso porque eu faço tudo, né? E você não está sendo caridoso, você está sendo egoísta, porque não está desenvolvendo também com que os outros possam vivenciar as virtudes competentes à própria realidade. Então a gente tem que ensinar, deixar com que os outros façam, né? Delegar também realidades. Isso é também uma obra de misericórdia, é uma obra da caridade. Então, ensinar os que não sabem, aconselhar os que necessitam. Então, às vezes, alguém vem até você e pede um conselho. Hoje em dia, né, tudo é coach, né? A gente tem que pagar mentoria, pagar consultoria, como se o conselho hoje, né, tudo fosse algo que tem que ser pago, né? Eu entendo que tem pessoas que trabalham nesse setor e, de fato, não estou questionando isso, mas até que ponto também a gente pode valorar, né, um conselho que eu posso dar para alguém que me pede um conselho, né, que me pede um direcionamento, às vezes de vocação, um direcionamento espiritual. Então também a gente está aberto sempre a aconselhar aqueles que precisam também de um direcionamento. Consolar os tristes, né? Então a gente também saber consolar aqueles que estão tristes, saber também levar alegria aos corações, né? Motivar, trazer animações, esperança, para que também haja esse motor, né? A gente consiga aí viver, né, tudo aquilo que Jesus espera. Uma vez a cruz está pesada, né? E aí nós somos chamados a ser um sirineu, a compartilhar a cruz com os nossos irmãos. Então, consolar os tristes, suportar os defeitos do outro, né, com paciência. Então, muitas vezes a gente fica aí com raiva, né, porque são defeitos que já poderiam ter sido progredidos, já poderiam ter sido solucionados, ou situações que a gente já tem uma progressão espiritual e aí vê ali o defeito do outro, né, e aí tem que suportar com paciência, que também ali existe um processo, que eu não posso ir ali intervir também às vezes de uma maneira abrupta, e que eu tenho que respeitar o processo de cada um. Então a gente tem que suportar mesmo. Não tem como a gente aconselhar, não tem como a gente ali fazer levar uma alegria, ou corrigir, ou ensinar. Às vezes tem que só suportar. O que é suportar? É ser suporte. Então, realmente segurar ali a barra com o outro, e aí ter aquele momento de paciência, né? Aquele momento de ira, que a pessoa está explodindo, está com raiva, está chateada, e a gente então suporta os efeitos, né, com paciência dos outros, né?
Perdoar as ofensas, então a gente sempre tem um coração misericordioso, né? Não ficar aí, né, se abastecendo com mágoas, né? Como se a gente fosse um pote de mágoa, né? Qualquer gota d'água vai ser ali aquela situação, né, para dar um revertério, né? Então, a gente perdoar as ofensas, sempre, 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 né? Porque Jesus nos ama sempre, Jesus perdoa sempre. Então, recebeu a ofensa, não deixa a ofensa instalar no coração, não, já perdoa ali. Perdoa por amor a Cristo, que está em você, mas também por amor a Cristo no outro, que eles não sabem o que fazem, porque se soubessem, é uma cegueira espiritual, né? Porque se realmente soubessem, não escolheriam fazer o mal, né? Porque ali é uma ignorância. Então, perdoar as ofensas. E rezar pelos vivos e pelos mortos, né? A gente sempre ter essa ação da caridade, das almas do purgatório que esperam pelas nossas orações. Então, nós precisamos rezar pelas almas. Rezar também por quem está vivo, para que tenha o seu processo de santificação, o seu processo de conversão. Então, a gente rezar por aqueles que estão vivos, mas também os mortos. Rezar pelas almas, que elas sejam sufragadas, que elas encontrem com a visão beatífica, que ela esteja na igreja já, né, gloriosa. E muitas vezes na igreja padecente, muitas vezes não, sempre, eles só contam com a nossa oração. Nós precisamos rezar pelas almas do purgatório. Então essas são as obras de misericórdia espirituais. E também nós temos as obras de misericórdia corporal, ou seja, realmente ações ali que nós fazemos que são atos de misericórdia. Que é dar de comer a quem tem fome. Então a gente realmente lembrar que às vezes a gente nunca passou fome na vida. Então a gente não sabe o que é realmente passar fome. Mas saber que não ter o que comer, não ter realmente ali a subsistência própria da vida, não faz a pessoa ter nem mesmo esperança. Não faz com que haja mesmo nenhuma perspectiva de Deus. Então, uma falta de dignidade, né? Uma falta mesmo de encontro com a própria realidade da vida, da proposta do que por que nós existimos. Então, dar de comer a quem tem fome, né? É um ato muito nobre. E muitas vezes a gente é aí preocupado, né, com tantas coisas, com tantos excessos, né? Então, saber levar essa dignidade também, né? Saber levar também esses alimentos. Igual nós fizemos, né, uma ação social de cestas de Natal, né, dos vicentinos da paróquia que eu participo. E aí nós fizemos uma proposta, né, também de dar um panetone, que o panetone ele simbolizava aquela esperança também, né, aquela realidade de viver aquele tempo também. Por que eles não podem viver um tempo de Natal, né, como as outras famílias vivem? Porque muitas vezes elas nem sabem o que elas vão comer no dia de amanhã, né? Se vai ter ali o leite para as crianças, se vai ter, fazer ali a parte mesmo, vai ter o café da manhã, né? Um café que seja. Então, dá essa força também, que a partir da força corporal tem as forças para as vivências laborais, para poder trabalhar, buscar melhorar, né, a condição de vida. Então, dá de comer a quem tem fome. Dá de beber a quem tem sede, né? É claro que a gente pode falar sobre de dar água da vida, né? De outras formas de água, né? Que seria esse abastecimento mesmo da palavra de Deus. Mas aqui eu estou falando realmente das práticas corporais, que é uma atitude concreta. Então, por exemplo, a água mesmo, né? Também tem assim realidades de pessoas que não têm um abastecimento de água, não têm acesso à água, ou às vezes tem que comprar água, né? E a água é um bem gratuito, é um bem que Deus nos concedeu na existência, né? Então, né, saber também até mesmo a administração do uso da água, né? Quanto tempo que a gente fica aí para tomar banho, né? Quantas vezes que a gente gasta água sem necessidade, lavando calçada com mangueira, né? Como se fosse assim, algo assim que, vamos viver e aí gastamos mesmo, porque é o que a gente tem e tal. Mas saber cuidar, né, desse racionamento de água, de também querer que, né, abastecimento de água também para as famílias, para as realidades. Vestir os nus, né? Então também a questão da própria vestimenta corporal. Então a gente fazer doações de roupa, uma ótima prática na quaresma, o desapego dos bens materiais também. A gente fazer uma limpa no nosso guarda-roupa, né? Roupa que a gente já não está usando mais, sapato que a gente não usa, né? Itens de vestimenta e fazer doações, né? A gente tem tanta coisa que não tem necessidade de realmente, né, ter um excesso
de bens materiais. Então, fazer doações. Hospedar os peregrinos, como nós falamos, né? Então, hospedar aqueles que sempre recorrem a nós, né? Então, a gente sempre tem que ser uma casa aberta, na vivência da hospitalidade, né? De realmente receber os peregrinos como se fosse o próprio Jesus. Então, sempre, né? Que a nossa casa sempre é igual coração de mãe, né? Sempre tem lugar para mais um. Então, a gente tem que também vivenciar essa virtude da hospedagem, né? Da hospitalidade. Visitar os enfermos. Quantas vezes nós perdemos essa virtude de visita? Nós temos que visitar. Quando uma criança nasce, a gente tem que visitar os nenéns. Quando tem alguém idoso em casa, um estrangeiro, a gente tem que fazer visitas. Estar ali um pouquinho, né? Pra gente trocar uma experiência, pra gente partilhar, pra gente ter aquele contato olho no olho, não ficar só na vida virtual. Então, a gente precisa fazer visitas, quanto mais aos enfermos, que muitas vezes se sentem abandonados, como se ninguém quisesse mais estar com eles. Então, visitar os enfermos, estar com os enfermos, seja no hospital, seja nas casas, né? Ter ali um tempo também de fraternidade, de levar uma palavra de ânimo, de amor, de alegria. Então, visitar os enfermos. Visitar os presos, né? Aqueles que estão também encarcerados, que um dia foram vítimas de um crime e hoje estão vivendo um processo de reintegração pessoal, de encontro com a própria dignidade. Então, também fazer visita àqueles que estão encarcerados também é uma obra de misericórdia. Poder levar uma palavra também de restauração, de esperança, de mostrar que existe uma vida em liberdade, né? Porque o amor em vida plena é uma liberdade. Então, também fazer essa visita àqueles que estão encarcerados e enterrar os mortos, né? O momento também da nossa partida da vida terrestre para a vida eterna. Então, a gente também tem esse zelo neste tempo, né? De enterrar os mortos, dessa dignidade também com o corpo humano, né? Mas também com a realidade espiritual que esse momento comporta, né? Então, a gente viver também esse tempo, né? Como uma prática de obra de misericórdia corporal também. Então, dar assistência às famílias que estão vivendo um momento de luto, né? Estar ali também neste processo. Não gosto de cemitério. Não gosto de não sei o que. Gente, seja generoso. Viva a caridade. Vá ao cemitério, né? Esteja ali naquele momento. É uma realidade, assim, espiritual fortíssima. Por exemplo, no dia de finados, que é a urgência plenária, ir à Santa Missa no cemitério. Gente, é uma realidade espiritual que a gente sente mesmo o valor das almas que intercedem por nós e nós intercedemos por elas. Então, assim, podemos também progredir, né, no nível da caridade, através das nossas escolhas, porque tudo passa através do nosso sim. Se a gente fala o sim, então Deus age através de nós e aí nós podemos vivenciar em plenitude, né, as virtudes, principalmente a virtude do amor, que é a instauração do reino de Deus entre nós e que assim cada vez mais nesse amor chegue a muitos corações. Então essa foi a nossa partilha de hoje, né? Falar sobre a virtude da caridade, do amor, também das obras de misericórdia corporal, espiritual. Se vocês tiverem alguma pergunta ou quiser trocar alguma ideia, podem enviar aqui para nós. Mandar um abraço aqui para a Lucivânia, para a Marluce, para a Mariângela, que foi minha catequista, para a Ana Paula Rodrigues, para o José Roberto, seminarista, para o Felipe, lá da Shalom, a Ju, lá de Niterói, beijo Ju, que saudade, o Max Guanielli, a Lucy Lopes, o Gabriel, a Josi Majeste, né, que foi minha catequizanda, Ana Paula dos Santos, Carol, a irmã Amanda, né, que diz aqui Tereza, né, Santa Terezinha, Santa Teresa d'Ávila, todas as Santas Terezas, né, são sempre maravilhosas. O William Antonello, a Bárbara, a Gabi Rezende, beijo Gabi, Marcos Vinícius, Fernando Maria, Ítalo, então a Lídia, a Flávia, muitos então que estiveram aqui conosco ao vivo, né? E um grande abraço para você, a gente se encontra então, na nossa próxima live sobre as mortificações, que a gente vai então também fazer esse treinamento. Como fazer então com que a nossa intenção esteja purificada e assim desobstruir a vivência das virtudes, inclusive qual é a intenção com quem eu exerço a caridade.
Então, isso vem através de um exercício, que são as práticas das mortificações. Então, eu te espero na nossa próxima live, sexta-feira, às 9 horas da manhã. Um grande beijo para vocês e até sexta!